gerações anteriores, e também é anotado na Mishnah e no Talmud. O outro ponto também é que essas várias ordens que foram emitidas através das gerações aí pelas autoridades rabínicas, também elas foram consolidadas ao longo do judaísmo na diáspora. Durante também a história do povo judeu, a observância da Kashrut tem sido uma marca da identidade judaica. Talvez mais do que qualquer outra mitzvah, as leis da Kashrut enfatizam que o judaísmo é muito mais que uma religião, no sentido convencional da palavra, que para um judeu a santidade não está confinada em locais ou templos sagrados, como é de outras religiões, né? Mas sim a vida totalmente em um esforço sagrado, no que se reflete aí também no dia a dia, e viver a experiência judaica todo dia, viver isso a cada momento, com o passar da semana, não somente ali no Shabbat, mas no cotidiano todo, né? Pode seguir? A gente entra agora na dieta judaica, que é uma mitzvah, é um mandamento divino, né? Que ele tem a ver também com essa conexão que Deus coloca ali para Moisés nas tábuas da lei, e se torna ali também como uma referência para a gente, desde o deserto até hoje, né? Daquela época do deserto. E comemos kasher porque Deus nos ordenou, e ao cumprir a vontade divina nos conectamos com Ele. Um grande sábio, Nachmanides, do século XII, ele também destaca que as aves e muitos mamíferos são proibidos pela Torá, que são predadores, embora os animais permitidos não o sejam. Somos instruídos a não comer aqueles animais para que não venhamos absorver esses hábitos e costumes no nós, né? Então, assim, é uma coisa até que eu também não sabia o porquê de não comer as árvores que são consideradas aves de rapina, né? A gente falou assim na aula e tal, mas depois eu fiquei refletindo por que não, né? E tal, porque outras culturas também se alimentam. Não que eu quisesse me alimentar, mas de saber a origem e o porquê. Então, desde dessa época da Idade Média, esses sábios já nos diziam que a gente não pode se alimentar desse tipo de aves, porque é uma alusão a estar se referindo à personalidade dessa determinada ave de rapina, né? Então não é permitido por isso. A kashrut também é compreendida como nutrição espiritual, e assim como há alimentos que são bons para o corpo e outros que são prejudiciais, há alimentos que nutrem a alma judaica e outros que afetam de maneira adversa. Então tem um ponto aqui também que seria o ato de se alimentar e o ato de prover o alimento na mesa. Então a gente sabe que na hora da refeição é uma hora sagrada, né? É sagrado por diversos aspectos, pela pessoa que trabalhou para trazer o alimento para a família, por quem preparou, e quem vai se alimentar tem que ter toda essa reverência também, não só ali com quem proveu a coisa toda, mas também para quem ordenou que aquilo fosse, né? Porque a gente sabe que Deus é o Criador de tudo, que sem o alimento a gente não vive aqui na Terra. Então o alimento para o povo judeu, ele também é algo sagrado no sentido do trabalho, no sentido espiritual, no sentido do cotidiano, no sentido familiar também. É um momento de congraçamento, né, com a família. E mantemos também a cultura kasher porque é a vontade do próprio Criador, né? Segue. E quais são esses alimentos? Eu vou só pincelar, mas aí o Ricardo é quem vai, e o Tilson vão desenvolver aí depois. Os mamíferos, que a gente já sabe os comuns ali, né? Que são ali as vacas, as ovelhas, cabras e cervos, que são cachés. Os porcos, os coelhos, esquilos, ursos, cães, todo esse pessoal que está aqui não são cachê. As aves, a Torá lista as 24 espécies, tá? Como eu falei agora há pouco. E o exemplo de aves que são cachê são essas que estão aqui embaixo, que já são grande parte já domesticadas, né? Galinhas, patos, gansos, perus, enfim. Os pescados, todos aqueles que possuem barbatana em escamas, os mais comuns aqui eu coloquei salmão, atum, carpa, linguado, enfim, eles são cachés.
Essa categoria que já está aqui para baixo, bagre, esturjão, peixe-espada, lagosta, grande parte deles que não possuem nem escamas, eles não são apropriados para o alimento considerado caché, né? O que mais? Enfim, a cultura judaica, caché, que são algumas notas espirituais, né? A primeira é alimentar-se de acordo com a cultura judaica. O significado disso tudo está na observância das leis dietéticas caché. Eu coloquei até dessa forma para ficar assim mais conscientizado, né? Então, isso também significa alimentar-se com consciência, e a consciência da verdadeira fonte de nosso sustento, que é o propósito da alimentação. A gente sabe que tem diversas passagens na própria Torá, quando o povo judeu estava na diáspora, no Tanakh também, quando fala no livro do profeta Daniel, né? Quando eles foram na corte do rei da Pérsia, e ele se admirou muito que eles não se alimentavam das carnes daquele povo local, eles se alimentavam que seria aí o parva, né? Verduras e legumes, né? E eles aparentemente tinham uma aparência muito melhor, muito mais saudável, né? Do que aquele povo que comia outras coisas que não era permitido, né? Então tem algumas passagens reais ali retratadas no próprio Tanakh. Conheçam em todas as suas maneiras, o rei Salomão diz isso no livro dos Provérbios: todos os seus atos devem ser em prol do céu. Diz a ética dos pais, né? O Pirkei Avot também, ele é um guia também, que ele também enfatiza, né? O judeu serve a Deus não somente com o estudo da Torá, a prece e o cumprimento das mitzvot, mas também em todas as suas ações, incluindo o aparentemente mundano ato de comer. Aparentemente parece que é simples, mas não é tão simples viver mostrando isso para o povo que não tem essa cultura, né? Para quem não é judeu, não está fora da cultura judaica ou do mundo judaico, e entender por que o judeu não come camarão, não come porco, isso e aquilo, né? Então, aparentemente, porque vocês se privam disso, se privam daquilo, enfim. Mas é manter essa conexão, né? Do alimentar-se do que é permitido, né? O que mais? A última. O próprio ato de comer, no mitzvah também, a gente vê também Pêssar, em alguns momentos aí. Porém, mesmo quando não é esse o caso, o judeu não come simplesmente. Ele ou ela ingere alimentos com a intenção de usar a energia derivada do alimento para servir a Deus. Bom, são algumas palavras dos cabalistas também que falam isso também, né? Com essa consciência de se redimir, com a consciência de cumprir também essa mitzvah, né? Então a gente continua aí com o Ricardo, que vai trazer essa parte mais medicinal, digamos assim, mais científica. Bom, dando continuidade, coube a mim falar um pouquinho sobre a parte dos links, né, da dieta caché com a saúde, né? Então, eu vou passar alguns tópicos, né, com relação ao alimento que faz bem não só ao corpo, mas também à alma, e o porquê, não? Por que a gente seguir a dieta caché? E a certificação também, para ser considerada certificada por uma entidade certificadora de alimentos caché. Então, alguns conceitos eles falam em elevação da matéria, né? Porque a gente, assim como está ali na Sefer Nishma, né? Nós faremos e compreenderemos. Então, a nossa missão é revelar as centelhas divinas existentes, elevando a matéria em nível espiritual. Então, os alimentos, ao serem ingeridos, eles vão passar por todo aquele processamento, né, no nosso corpo, a gente vai absorver, e eles vão entrar na corrente sanguínea e vão afetar em nível molecular, bioquímico, todos os aspectos do nosso corpo. Então, a Torá ela já nos deu as dicas do nosso manual, né, de vida,
que vai refinar a nossa alma e o nosso corpo através dessa energia que a gente absorve. Então, por que então comer caché? Né? Então não há razão, muitas coisas não dão razão. Tem uma corrente que diz, não é uma razão científica, né? Falar para explicar por que a gente pode comer um animal que rumina e tem casco fendido, um é caché, enquanto outro animal que tem uma só dessas características não é. Então não tem uma lógica aparente, né? Mas cada um desses preceitos, eles têm uma sabedoria por trás que nos ensina que eles têm uma influência no nosso corpo e na nossa alma também. Então, a partir do momento que ele passa a circular na nossa veia, então o sistema digestivo, ele vai extrair os nutrientes e a nossa alma extrai a centelha divina, né? Isso é um conceito bem legal, assim, quando eu estudei, eu achei bem bacana essa definição de que não é só para manter o nosso corpo, né? Mas também a nossa alma também. Então, essa alimentação caché, ela tem um poder e uma energia que ela não só vai alimentar o corpo, como a tua força espiritual também. Então, hoje, vários estudos que durante a pesquisa para o seminário, eu inclusive vi artigos muito bons científicos em espanhol e em inglês, e até francês, que explicam várias coisas da parte bioquímica, né, da dieta caché. Então, cada dia que passa, aquele conhecimento que veio dos nossos sábios vai se confirmando, inclusive, nos estudos científicos. Então, aí os nossos sábios já falavam, né, nosso grande Rambam, Maimônides, né, uma vez que é impossível entender ou ter conhecimento do Criador quando uma pessoa está doente, é obrigatório ao homem evitar coisas que sejam prejudiciais ao corpo e acostumar-se com aquelas que curam e fortalecem, né? Então, na sua grande sabedoria, ele, como grande médico, já sabia da importância de você ter esse cuidado com a alimentação. Então, ainda assim, por quê? Por que comer caché, então? As dietas, né? E atualmente a gente vê isso uma busca por um corpo perfeito, aquele negócio todo, né? Aquele pessoal preocupado em fazer a dieta do low carb, dieta disso, dieta daquilo. E a gente vê que na sabedoria por trás, né, da dieta caché, ela já tem na sua base ali vários vegetais, frutas, grãos, proteínas, nozes, legumes, gorduras saudáveis, não saturadas, né? Então com mais nutrientes, com mais vitaminas e minerais, menos açúcar, não tem açúcar processado, né? Gordura saturada também, encontrada nesses alimentos que não são caché, e não tem hormônios também, né? Quando você passa com a certificação caché, você está garantindo a qualidade daquele alimento para que ele esteja livre de doenças, de hormônios, de químicas, né? Para alterar a sua validade. Então, ali uma notinha que eu coloquei embaixo só para dizer que os alimentos que estão sem restrições são chamados de fardo, e os outros que são todos aqueles que crescem na terra, como frutas, vegetais e cereais. Então, mais uma vez, os nossos sábios, né, falando, garanto que todos aqueles que seguirem essas orientações não ficarão doentes em toda a sua vida, nem precisarão de médico, e seu corpo será sadio e perfeito. Né? Então, apenas para ilustrar o que o Abner já colocou, ele tem um peixinho com escamas e barbatanas, né? Tem ali algumas características dos animais caché e não caché, e as principais regras, né? Que a carne tem que ser consumida de animais ruminantes que não têm trato bipartido, nunca se deve ingerir sangue, não comer animais proibidos escritos na Torá, separar os utensílios utilizados no separo das carnes, leite e seus derivados. Todos os vegetais e minerais podem ser consumidos. Então,
dessas aves que são de rapina ou dos animais que são carnívoros mais agressivos. Então, como que a gente vai saber que um alimento é caché? Então, existem normas, né, que são inspecionadas e aí para facilitar essa classificação, as certificadoras, tem várias, né, milhares de certificadoras pelo mundo, elas fazem uma avaliação e a certificação de todas as indústrias alimentícias, verificando aqueles insumos, verificando a cadeia de produção, verificando de onde vem a procedência, e aí influência de outros produtos também dentro da linha de produção. Então, esses certificados, eles devem apresentar, hoje, praticamente, se você for ver lá no site do BBK, tem até inclusive uma lista que você pode fazer um download, tá, em Excel, de um monte de indústrias de chocolate, tudo que é tipo de alimento que já foram certificados. E houve uma procura muito grande pela certificação, né? Isso é bom porque a gente tem uma garantia de uma qualidade do produto também, né? Então, isso acaba sendo uma ajuda, né, para a gente encontrar com mais facilidade alimentos que são mais adequados. Então, os passos para finalizar, né, a gente está para obter a certificação caché, primeiro entrar em contato com a certificadora, e aí essa certificadora vai fazer uma pesquisa, como eu falei, levantando todos os dados dos ingredientes, dos produtos, qual foi a matéria-prima, os insumos, aditivos, lista de fornecedores, como é o processo de fabricação, sistema de caldeira, vapor, fazer uma inspeção pior do que essas auditorias de ISO aí que a gente vê, que são cada vez mais detalhadas. Então, numa segunda etapa, se passar pela primeira, ela vai ser visitada por um rabino ortodoxo que vai um representante, né, que vai visitar em loco a produção para ver se realmente aquele produto está dentro daquelas regras. E aí sim vai receber o selo de apropriado. Então, o processo de emissão do certificado ele vai depender da colaboração e da total transparência nas informações que são permutadas entre a empresa e a entidade que vai certificar. Apenas uma curiosidade, numa das últimas reuniões que eu tive na BNT, eu sou coordenador do Brasil da BNT de Ergonomia, e aí estava um grupo lá fazendo uma inspeção, mas não era para caché, era para exportar para países muçulmanos, né? E aí eles estavam preocupados com o método do abate lá, para saber se o método do abate estava respeitando as regras deles lá, e queriam saber como que aumentaria a produção. As produtoras, né, as fábricas queriam saber como que eles poderiam aumentar. Isso é real. Eles queriam, por exemplo, botar uma máquina que abatesse todos os animais ao mesmo tempo, enquanto uma reza só era feita, né? Porque para aumentar a fábrica e a produção, existem as regras lá deles também, que tem que estar rezando na hora do abate. E aí, ou você construiria mais uma fábrica, porque a produção não podia ter mais aumentada no terreno que eles tinham, ou você botava essa máquina que eles estavam tentando fazer, convencer o pessoal lá. Isso é real. E aí então, portanto, tudo aquilo que é considerado impróprio deve ser entendido como um perigo. E aí o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, né? Se aquilo faz mal para a minha saúde, eu não vou consumir. Então essa é a importância de você ter um cuidado com aquele alimento, com aquele produto que você está consumindo e comprando, inclusive para a sua família, para os seus filhos. Obrigado. Boa noite, tudo bem?
Beleza. Estou mais calmo hoje do que na vez anterior. Acho que é porque o grupo da Dona Anne não abriu à noite. Aquele espetacular teatro. Então tá todo mundo mais calmo aqui no grupo, não sei se vocês perceberam. Não tão calmos assim, porque tem a presença do Dr. Isaac também, do Moreira e outros tantos estudiosos. Bora lá, continuando então aqui nosso seminário sobre cachuruto. A gente tem três tipos de alimentos, né? três itens, né? Que é a carne, os laticínios e o pasto. Como o Abner já falou e o Ricardo também, a gente precisa obedecer, né? São dois sinais que a gente precisa seguir: a questão do animal ser ruminante, né? E também a questão completamente fendido também, né? Ok? São os dois sinais. Dentro da carne especificamente, que é o primeiro item, né? A gente pode encontrar ali os bovinos, né? Ovelhas, carneiros e as aves domesticadas, né? Como no caso ali na foto está frango, galinha, enfim. Mais um pouquinho a respeito da carne, carne bovina precisamente, né? Eu coloquei uma foto aí dos cortes que são mais comuns para nós, né? Na pesquisa feita, a gente vai ter ali a costela, né? Capa de filé, músculo, o paleta, o pescoço, né? A 100, de baixo ali que eu não estou conseguindo ler. Ou seja, qual é? Músculo, exatamente, o músculo, isso mesmo. Picanha, a parte traseira ali, percebe-se? Picanha, o filé mignon, mais para a esquerda um pouquinho. Teoricamente a gente não pode consumir, né? De jeito nenhum. Então não adianta o povo estar prometendo picanha para nós, que a gente não vai votar nos caras que prometem picanha para nós, né? É uma brincadeira. Bora continuar então. As aves mais comuns então nesse sistema de criação. A questão das aves, por exemplo, é uma questão que tem proibições, né? Como aves de rapina, como o Abner falou. Interessante que no texto dele tinha pombo, né? O pombo a gente pode consumir, né? Embora ele traga uma série de doenças, né, para os seres humanos. Enfim, aves de rapina a gente não pode, faz grupo e outras aves. Né? Então, galinha, frango, pato, peru, ganso, a gente pode fazer o consumo, né? Desde que obedecendo as leis, né, de pasteurização, do abate, exatamente. Os laticínios, segundo item, laticínios, os leites e todos os derivados, né, manteiga, queijo, né, e tem uma lei, eu acho que a maior de todas dentro desse processo da alimentação judaica, da dieta judaica, a gente não pode misturar a carne, né. Então o que é carne? É a questão do bovino, da ovelha, né, do carneiro e das aves, né, que são permitidas. A gente não pode então misturar carne com laticínio. A seguir, acho que tem a explicação, tem um texto explicando. Shemot 23:19, não cozinharás a bezerro no leite de sua mãe. Né? De acordo com vários estudiosos, né, mestres nossos, o leite representa a vida, o alimento da mãe para o filho, e a carne representa a morte do animal para o consumo. Por isso, carne e leite a gente não pode misturar, né? Carne e laticínio. E o item 3 é a questão do pardo, aí diz o peixe, né? Que é tão importante para a nossa dieta. Eu acho que é a nossa principal alimentação, é o peixe, aí frutas, né? Verduras, legumes, enfim. E ali na foto está o tambaqui, que a gente consome um bocado. Inclusive aqui também, na hebraica, as nossas frutas amazônicas, né? E as verduras. A respeito do peixe, tem algumas situações que são pontos notáveis. Os mestres, né, ensinam que os peixes foram os únicos animais que não morreram no dilúvio, pois eles foram as únicas criaturas a não se corromper e deixar de ter um comportamento ético. Né? Peixes representam também prosperidade. Como foi colocado pelo Abner e pelo Ricardo, essa questão da alimentação é uma questão do corpo, mas sobretudo para a alma.
né? A questão espiritual, ela depende muito da alimentação. A nossa alma, ela absorve o que a gente consome também como alimento. Então, é interessante, por que o peixe é tão presente na dieta judaica? Por conta desse texto que a gente está trabalhando aí, né? Representa a questão da prosperidade e o comportamento ético também que eles tiveram. Né? Então, não é qualquer peixe também que a gente pode consumir, barbatanas, nadadeiras, escamas. Interessante também que nem todos os peixes com escama a gente pode consumir também. Né? Quando você vai tirar a escama que vem uma parte do peixe, esse peixe ele não é kasher. Né? Então, tu tem que tirar a escama dele sem tirar o pedaço do peixe. Né? E tem um outro ponto notável interessante a respeito do lado sabalístico. Né? Peixe em hebraico equivale ao número 7, né? Fazendo um paralelo ao 7º dia, que é o Shabat. Por isso que o peixe é muito consumido por nós, principalmente durante o Shabat. Aí vem a questão agora da lei do abate, né? A gente tem alguns pontos a seguir, né? Essas leis elas devem ser permanentemente estudadas e seguidas, né? Essas condutas cuidadosamente observadas. A gente vai ter aí a Shemitah, que é o abate, o ritual do abate do animal, kasher. É um processo regido por séries de leis, por uma série de leis complexas e executada por Shohet, né, que é um servante da Torá, que precisa possuir um alto grau de destreza nas leis e práticas de Shemitah. Né, precisa ter rapidez, precisão, juntamente com uma lâmina perfeitamente lisa. Né. A hora do abate. Né. Depois da Shemitah, a gente entra aqui na parte da Bedikah, que é a inspeção dos órgãos internos. Às vezes a gente não enxerga. Né. Após o abate, só que vai se enxergar, vai se fazer uma fiscalização, né, ver se tem algum tumor, algum problema similar, né, interno, no órgão interno do animal. E se tiver algum problema, aquele animal ele não vai poder ser consumido. Ele é descartado. Né. E porque a remoção de certas veias, né, e outras partes proibidas da carne. Essa parte ela fica predominantemente na traseira dos animais. Eu acho que é por isso, inclusive, que a gente acaba descartando a picanha e o filé mignon, por exemplo, também. Se eu não estou equivocado, uma vez eu vi o Dr. Isaac comentando a respeito disso, que quando, acho que foi na cidade que ele nasceu, quando faziam o abate do boi, eu acho que doavam isso, né? Doavam picanha, o filé mignon eram doados, não sei, posso estar equivocado. Belém. A questão da proibição é por causa da história de uma certa Jacó, da luta que ele teve com o homem. Ele foi. A questão da proibição temos que ir até o patriarca Jacó, né, e a luta que ele teve com o anjo. Né, e o anjo feriu Jacó aqui na área do ciático. Então, por isso que o povo não deve comer a parte traseira do animal. Mas alguns de chofetim que fazem rabiamu, que falou aí passado, vendido a memória, era um dos que sabia extrair integralmente o ciático, fazer uma dissecação, que nós chamamos em medicina, dissecar ele sem romper, sem cortar, tirar o ciático inteiro. E aí a traseira do animal valia. O que ele fazia em Belém, porque é evidente, se ele matasse 10 bois, iam ter 20 filés, não é isso? Dois lados, um exemplo. E a comunidade era muito maior que isso, né? Família. Então o que ele fazia em cada matança era um sorteio. O nome da família sorteava, e aí a família tal, ele mandava avisar: você pode comer o filé, você foi sorteado. Na outra matança que ele fosse fazer, aquelas famílias que entraram na primeira, e assim ele ia fazendo. Ele foi um homem assim fantástico. Né?
É essa a colocação. Né? E o outro detalhe que foi colocado aí, acreditar, existia uma espera. Eu assisti Shefitá do Rabino Raul. Eu assisti. Então, na época isso era lá em Castanhal, uma cidade próxima de Belém, que ia lá que era chamava Matador, né? E ele ficava, o pessoal que vale a pena, é interessante essa história. Ele ficava, às vezes fala, hoje o dia do Rabino vir, o Rabino vem aqui, hoje vai demorar. Por quê? Eles ficavam um pouquinho, eles amarravam o animal e ele parava como se estivesse conversando com o boi. Parava mesmo, eram 5 minutos. Depois ele explicou para nós. Né? Ele dizia, eu falo assim com o animal, eu explico que ele está sendo sacrificado, eu peço perdão a ele por estar sacrificando, mas ele vai servir para uma alimentação não só física, como espiritual do povo. Então eu converso com ele. Aqui é muito cabalista. Ele tinha umas coisas assim, as explicações que dava assim, até você conseguir pegar, demorava. Então a história da prazeira do boi era essa. Eram rabinos marroquinos e yemenitas que eram bons em tirar esse ciático inteiro. E aí você pode comer você. Já está difícil, o pessoal quase não tem. Aí prefere condenar toda a traseira do que fazer isso. Muito obrigado. Principalmente se já está no grupo, tá bom, doutor? Está no nosso grupo, no próximo já coloca o nome dele, tá bom, já? É sempre uma aula fantástica, né, doutor Isaac falando. Caramba. Então vou tentar voltar para lá, né? Aí tem então, parando na prazeira dos animais, muito bem explicado pelo doutor Isaac, tinha sido ignorado por mim, aí no seminário. Então é um complemento magistral. E vem Meirá, né, que é a lavagem, imersão, salgamento. Essa imersão, se eu não estou equivocado, ela dura 30 minutos, né? Se fazer imersão na água, é isso, então, por isso eu tiver em média, obviamente, 30 minutos. Salgamento após 72 horas o abate, né? Em média isso também, e durante 1 hora, eu acho que é isso, né? E a tripla lavagem, né? Então, essa é a questão da lei do abate, e aí a carne, né? Aí fica pronta para o consumo. Obrigado, gente. Valeu. Agora é a parte.